Eu queria que o teu coração pousasse no meu colo, no centro da sala, e que as tuas inseguranças repousassem no carinho entre meus dedos. Eu fecharia a janela para que ficássemos sob a redoma, sem dar satisfação ao mundo rápido lá fora. E teceria vestes as tuas inseguranças e teus medos, pois eu sempre pensei que te salvava, mas é tu que vem e me salva do mundo. Lambe minhas feridas e me lembra que as dores não são eternas quando eu esqueço de acreditar. O nome desse poema é sobre o cuidado. E ele lembra muito do cuidado tanto que a gente tem que ter com os outros, quanto com a gente mesmo. De se olhar com carinho, de se proteger e se cuidar, de se expressar. E o cuidado diz muito da forma de como a gente se expressa para o mundo. Então, por isso, hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre formas de expressão. Meu nome é Karina Meyer Brown, sou natural aqui de Teutônia, tenho 23 anos, me formando esse mês como professora de História. Talvez alguns que estão assistindo já tiveram aula comigo. Mas tem uma coisa que eu sempre fiz, que nem todo mundo sabe, mas que foi escrever. Eu sempre li quando eu era criança, eu até tenho um histórico de no início ter um pouquinho de dificuldade para aprender a ler, mas quando eu aprendi ninguém me segurou mais. E eu lia de tudo, se eu gostava da capa eu estava pegando e estava lendo. Isso fez com que eu lesse muitos autores, fáceis, mais difíceis, e misturasse aquilo tudo e visse que eu gostava muito daquilo. Então expressão também tem a ver com o que a gente gosta, né? E eu também gostava de escrever. Eu sempre escrevia histórias, escrevia crônicas, textos longos e curtos. Mas tinha um tipo de texto que eu sempre gostava bastante e que me atraía, mas que eu não sabia como fazer, que era a poesia. A poesia, como essa que eu li no início para vocês, que é minha, é uma coisa que veio como uma novidade na minha vida. Em 2014, eu trabalhava no supermercado Languiru. Trabalhei lá por quase 3 anos para conseguir pagar minha faculdade. E lá, às vezes, durante o dia, eu ficava pensando, né, nos livros que eu ia comprar no final do mês, perto do pagamento, né, eu sempre gostei bastante de adquirir livros, e às vezes eu lia uma poesia, alguma coisa que me cativava, e eu pensava, nossa, como eu queria expressar isso que eu tô sentindo em um poema. E aconteceu que um dia eu não estava muito legal. E tinha dado um problema na máquina de cupom fiscal do mercado e começou a sair um monte de cupomzinho a mais, né, de notinha do mercado. Eu guardei aquilo no bolso e na metade do dia eu precisava escrever como eu estava me sentindo porque eu não estava me sentindo bem. E eu comecei a escrever pequenos versos nas notinhas de supermercado, nos horários ali que davam umas folguinhas do meu trabalho. E eu comecei a escrever tanto que eu enchi uma caixinha com notinhas. E quando eu me dei conta, eu já estava fazendo poesia. Essas poesias começaram como uns versinhos, eu guardei todas aqui. E eu comecei a guardá-las aqui. De repente eu vi que a caixinha já estava cheia. E que eu parei, realmente sentei e comecei a ler esses poemas. E eu vi, poxa, tô escrevendo poesia, tô fazendo algo que eu sempre queria. E isso tá ajudando com que eu me expresse, com que eu fale o que eu sinto. Então eu ganhei de um amigo meu um caderno. E eu comecei a fazer pequenos versos de poesia e a desenhar. Sempre fui uma aluna que se destacava nas aulas de artes. E esse talento, ele foi crescendo tanto que começaram a vir mais e mais cadernos, bloquinhos pequenos, pequenas anotações. Começaram a vir vários desenhos também. E eu comecei a pensar, depois de 9 cadernos cheios, e se eu juntar a poesia e o desenho, o que será que acontece? Enquanto isso, né, enquanto eu pensava sobre essas coisas, oportunidades iam surgindo. Em 2017, eu publiquei minha primeira crônica em um livro, né, que foi pela Academia Literária do Vale do Taquari, a Livate, onde eu pensei que
não ia dar em nada, sabe? Eu pensei que eu não ia ser selecionada e de repente eu acabei sendo o primeiro lugar em crônica, né? Ganhando de várias cidades no concurso. O negócio do concurso eu nem fui tanto pra ganhar, né? Eu fui mais pra... Nossa, que legal seria se algo que eu escrevi, algo que foi minha expressão, que eu falei uma coisa que eu tava sentindo que me incomodava. Que legal seria se eu conseguisse publicar. Porque mais pessoas sentem às vezes o que a gente sente. E às vezes quando elas encontram alguém que escreve sobre isso, elas se identificam e isso ajuda elas a se sentir melhor. Aí a grande magia da escrita. Então outras oportunidades foram surgindo, como eu disse. Em 2018, publiquei 2 poemas, né, nesse texto que saiu, nesse livro que saiu pela Popular FM, pela organização do programa Mais Elas, do concurso literário. E outras oportunidades, assim como lançar meu próprio livro, né, que tá para sair, que eu fechei contrato com uma editora de São Paulo, com a ajuda de mais gente que eu fui conhecendo no mundo da escrita. Sobre os desenhos, eu vi que eu poderia melhorar isso que eu tinha. Então eu comecei a trabalhar com desenhos digitais para me expressar. E trabalhar com retrato humano foi desenhos, formas de encontrar para contar um pouco de como eu me sentia. E quanto mais eu juntava a poesia com o desenho e postava na minha página, mais as pessoas se identificavam e mais eu não só conseguia me expressar e aliviar o que eu sentia, mas também ajudar outras pessoas. Então tá aí a magia da expressão. Significa contar um pouco de que, às vezes, a gente não vai sentir exatamente tudo que o outro sente. Cada um tem suas próprias dores, suas próprias angústias, suas próprias urgências, suas próprias maneiras de estar no mundo. Porém, a magia da escrita, do desenho, das formas de expressão é justamente essa. Eu me mostrar e botar pra fora tudo que eu tô sentindo no meu peito. Orando nos hobbies que eu tanto gosto. Espero que vocês tenham gostado dessa breve conversa. E muito obrigado pela atenção até aqui. Abraço.